Olá, tudo bem? Estou um pouco sumido nesses últimos meses aqui do canal, mas tem uma justificativa por trás, que inclusive tem a ver com o tema desse vídeo. Estou no meu último semestre de graduação, então meu tempo tem sido bastante consumido por conta disso e infelizmente não consegui manter aquela rotina de conteúdos aqui no canal. Mas consegui uma brecha e decidi produzir esse conteúdo, pois eu estava com bastante saudade de fazer isso. E, bem, para esse vídeo, né, acho que dado o meu contexto aqui, nada mais justo do que falarmos sobre esse tema bem polêmico na TI, que é faculdade, né? Se faculdade serve ou não para quem quer ser profissional de TI. E se é um requisito obrigatório ou mais optativo. Como eu estou finalizando agora uma graduação e também já estou atuando no mercado de trabalho, eu tenho minha visão pessoal sobre esses e outros questionamentos em torno desse tema de faculdade. Bem, eu decidi então dessa forma contribuir, né, para essa discussão trazendo esses meus pontos de vista, tá? Já que eu tenho facilmente aqui na minha visão e opinião, né, o que a faculdade me contribuiu ou dificultou em relação à minha carreira profissional. E, portanto, espero que consiga contribuir nessa discussão, mas ressalto que é baseado na minha vivência e peço que não encare tudo que eu falar aqui como uma verdade absoluta, tá? Se você discordar de algo ou até concordar, peço que faça também sua contribuição nos comentários e bora fomentar uma discussão aqui saudável neste vídeo, tá? E, bem, para quem não sabe, eu faço engenharia de computação na Universidade Federal do Ceará, UFC. Eu comecei a faculdade em 2018, quando eu tinha 17 anos, né? Então comecei bem novo a faculdade. E por que eu escolhi engenharia e não ciências da computação, que é outro curso aí bem comum para quem escolhe como formação na área de TI? Naquela época, de 2018, quando eu tive que fazer a escolha do curso, eu apenas tinha em mente que a área de tecnologia era uma área fascinante e que eu desejava explorar. Mas eu não conhecia muito os caminhos, eu nem sabia o que era um Hello World, nunca tinha programado, visto uma linha de código e muito menos tive contato com a parte de hardware, né? Então eu acabei optando por seguir um caminho que me apresentasse a maior quantidade possível de vertentes na área da tecnologia e que dessa forma eu pudesse explorar mais e ver qual carreira eu pretenderia seguir, né, profissionalmente falando. E aí na engenharia de computação, pelo menos na UFC, a gente acaba tendo contato tanto com a parte de desenvolvimento de software, como a parte ali de hardware e automação industrial. Então, por esse motivo, acabei selecionando esse caminho, tá? E aqui eu trago o primeiro insight sobre a faculdade, né? Que a faculdade ela pode ser um guia para você se estiver perdido, né? E para mim, de fato, foi um guia. Eu estava perdido e a faculdade ele foi um começo, né? Foi uma forma de eu conseguir prosseguir e começar a minha carreira, né? E devido às experiências que eu obtive dentro da graduação como um todo, eu consegui me achar dentro da área de engenharia de dados, que é onde eu estou atuando hoje, né? E que eu almejo seguir carreira daqui pra frente, tá? E, bem, falando a respeito das disciplinas, né, que eu tive contato durante esses 5 anos de curso, né? Foram das mais diversas tipos, tá? No primeiro ano do curso eu tive contato com disciplinas bem teóricas e matemáticas, como cálculo, física, química, desenho para engenharia, álgebra linear, estatística. Mas, além dessas, eu também tive disciplina mais práticas, né, voltada para o meu curso, como por exemplo fundamentos de programação, que foi a primeira disciplina que eu tive contato realmente com uma linguagem de programação. E a linguagem, né, que eu aprendi a programar primeiro foi a linguagem C, né, que foi a linguagem abordada nessa disciplina, tá? E foi aí que eu considero o meu início de jornada no mundo da tecnologia, né? E nesse primeiro ano, eu também tive contato com outra disciplina, né, que foi estrutura de dados, né, que a gente viu algumas estruturas como pilhas, filas e árvores, né, algumas estruturas de grafos também, mas tudo foi abordado em pseudocódigo, né? Então a gente não chegou a ter contato ali com uma linguagem de programação em específico, o foco mais foi realmente em entender as estruturas como um todo, tá? E, bem, no segundo ano, eu já tive ali algumas disciplinas da parte de elétrica, né? Engenharia de computação acaba sendo ali uma certa especialização da engenharia elétrica, né? Vamos dizer assim. Então, eu tive ali no meu segundo ano disciplinas como circuitos elétricos, eletromagnetismo, sinais e sistemas, cálculo vetorial aplicado, tá? E, além delas, eu tive também programação orientada a objetos, em que eu
tive contato com a linguagem Java, e métodos numéricos, em que eu tive contato com Python, né? A ideia de métodos numéricos era a gente implementar ali alguns algoritmos, né, matemáticos, e a gente fez essa implementação utilizando Python, né? Eu também fiz eletrônica digital e sistemas microprocessados, que ali já era uma parte mais voltada para hardware, né, onde eu tive contato ali com circuitos digitais. Eu também conheci a linguagem de programação Assembly, né, que é a primeira aí dos primórdios, né, e também um pouco de contato com C++, né, tive ali alguns projetos de hardware nessas disciplinas, tá? E eu também fiz a disciplina de Fundamentos Matemáticos da Computação, que é a famosa matemática discreta, né, que é algo que aparece muito nas ciências da computação também, e ela exibe muito ali a parte de lógica dentro do contexto de programação. Bem, já no terceiro ano de curso eu fiz disciplinas bem mais práticas, né, como redes, engenharia de software, sistemas operacionais, sistemas distribuídos, processamento digital de imagens, banco de dados, inteligência computacional aplicada. Essas disciplinas me permitiram conhecer mais contextos, né, e tive ainda mais contato com a linguagem de programação Python, tá? E eu também tive algumas disciplinas teóricas, como autômatos e teoria da computação, construção e análise de algoritmos e sistemas de controle, né? Então ainda tive aí algumas disciplinas bem teóricas aí, que fortificaram tanto conhecimentos em relação a algoritmos, como também a base ali do funcionamento de uma linguagem de programação, como também um pouco ali da parte de automação industrial. E bem, aqui eu queria destacar mais um insight, né, que algumas disciplinas que parecem inúteis, elas começam a ser úteis a partir de um certo momento, tá? Em 2018, tá, eu não sabia qual carreira eu iria seguir, né? Eu estava no começo do curso, né? Mas devido à obrigatoriedade da formação, eu acabei estudando cálculo, estatística e álgebra linear pela simples situação de ser obrigado a fazer essas disciplinas, né? Então, naquela época, o que me estimulou a estudar esses conteúdos, né, foi pelo próprio fato ali do desafio pessoal de entender esses conteúdos mais complexos e simplesmente ser aprovado nas disciplinas, né? Só que aí em 2020, né, nesse meu terceiro ano de curso, né, eu comecei a estudar Machine Learning e alguns aspectos de ciência de dados, né, que foi o ano aí que eu realmente comecei a me envolver mais na área de dados, né. E aqui eu vi todos aqueles conceitos que eu estudei em 2018 serem utilizados por trás dos panos e consegui ter mais facilidade de compreender, né. E isso se repetiu também quando eu fui estudar, por exemplo, computação em nuvem com a AWS, né, que é a tecnologia da Amazon. Eu vi conceitos sendo aplicados ali que eu vi em sistemas operacionais, sistemas distribuídos e redes, né. Então, essas disciplinas que naquela época eu estava fazendo, simplesmente porque eu tinha que fazer, elas ganharam muito mais relevância quando eu realmente decidi a carreira que eu queria seguir. E eu vi que toda aquela base que a faculdade me proporcionou facilitou quando eu decidi fazer essa transição, tá? E então hoje eu vejo que a faculdade acaba tendo um foco muito grande na base teórica dos conceitos, né? Então você terá muito contato com isso. Claro, existe o lado negativo de que você não terá logo de cara contato com as coisas que o mercado utiliza de fato. Mas em contrapartida, você terá uma noção básica que facilitará você transitar entre tecnologias e contextos, pois tudo compartilha um conjunto de conhecimentos básicos em comum. E há algumas outras disciplinas, como por exemplo circuitos elétricos, né, que eu realmente não cheguei a utilizar de fato, já que eu decidi não seguir por automação industrial e hardware, né? Essas disciplinas que eu realmente não vou utilizar de fato, eu vi que elas contribuíram a desenvolver a skill de capacidade analítica, né? Porque essas disciplinas, elas envolvem de você entender o funcionamento de sistemas, de cenários, né? Muitos conceitos podem ser análogos a contextos de outras áreas e também de desafios corporativos, né? E o desafio de entender o porquê determinadas coisas funcionam, o do porquê ser daquele jeito, os prós e os cons, né? Tudo isso agrega a você ter uma visão mais analítica para tudo, tá? Inclusive, quando eu fiz também sistemas de controle, né? Que é uma cadeira mais voltada assim, para automação industrial, né? Hardware no geral. Ele trabalha muito com o conceito de você ter uma caixa preta, você coloca uma entrada nessa caixa preta, né? E você tem uma saída e aí você tem que entender, né, ali baseado na entrada e saída, o que é que aconteceu ali dentro da caixa preta, né? E se a gente pensar, né, funções, né, algoritmos, elas têm essa analogia, né, tem essa lógica de funcionamento. Então, de certa forma, tem muitas coisas que são análogas e essas disciplinas acabam contribuindo de certa forma para você desenvolver uma visão ainda mais analítica, tá? Um outro insight que eu queria trazer aqui também é que faculdade ela não vai te ensinar tudo, mas irá te proporcionar uma boa base. Como eu falei, eu cheguei a ter contato com algumas disciplinas práticas, mas a grande maioria focaliza um aspecto teórico.
Não espere que na faculdade você vai ter contato com cases corporativos ou coisas do tipo em todas as disciplinas. Espere na faculdade ver conceitos que definem a base da computação, a base de como um algoritmo funciona, base de como uma linguagem de programação funciona, né? E, enfim, uma base geral de como as coisas funcionam. E essas coisas você com certeza vai ter muito contato na faculdade. Apesar de não ser algo aplicável logo de cara no mercado, isso tudo irá lhe proporcionar uma base que irá facilitar o processo de aprendizagem de várias tecnologias e subir a senioridade delas de maneira mais acelerada, pois esse conhecimento básico já facilita muito esse processo. Mas os últimos 2 anos de faculdade eu acabei fazendo disciplinas ainda obrigatórias, como ética, higiene industrial, administração, economia, mecânica dos sólidos, fenômenos de transporte e circuitos eletrônicos, né? E a partir daqui eu queria trazer outro insight, né? Que algumas coisas não fazem tanto sentido na faculdade, tá? Quando você já tem em mente a carreira que vai seguir, nessas disciplinas mais teóricas e obrigatórias da grade que aparecem no final do curso, acabam tendo o sentido ainda mais minimizado, porque aqui vai entrar apenas aquele aspecto de ajudar na visão analítica para as coisas, mas neste ponto, especificamente falando do fim de curso, e principalmente se você já estiver atuando no mercado, né, que é o meu caso, somando ali ao desgaste de já 4 anos de curso de engenharia, essa questão de ter que estudar, por exemplo, mecânica dos sólidos e fenômenos de transporte como acaba sendo um ponto de incômodo, tá? Para ser mais compreensível, tá? Fenômenos de transporte, você estuda ali aspectos de interação com fluidos, né? Transporte de fluidos. E isso é um conteúdo muito específico, que você só vai ver aquilo sendo aplicado se você for trabalhar com simulação, né, de fluido, coisas desse tipo, né? E para quem já está no final do curso, que já tem mais ou menos ali uma ideia de carreira a seguir, né, isso acaba não fazendo tanto sentido, né? Até porque esse conteúdo ele faz parte de uma base muito específica, né? E não acaba entrando naquele core de base genérica, né, que eu mencionei. Então acaba tendo esse ponto negativo, tá? Inclusive essas disciplinas estão atreladas a um problema de grade curricular desatualizada, né? Inclusive esse ano o meu curso está passando por uma reforma da grade, eles inclusive tiraram essas 2 disciplinas, né, para vocês verem, né? Então tá tendo de certa forma uma evolução, né? Mas acaba tendo algum desses problemas aqui nesse aspecto. Outro insight que eu queria trazer: faculdade, infelizmente e felizmente, irá desenvolver sua habilidade de ser autodidata, tá? Além dessa questão de, por exemplo, algumas disciplinas lá pro final do curso você ser obrigado a fazer e elas não fazerem tanto sentido ao seu contexto, principalmente se você já tiver decidido sua carreira e se você estiver trabalhando, tá? Um outro ponto é que infelizmente alguns professores estão ali, mas eles não estão adeptos a exercer essa profissão de ensinar, né? Então você terá algumas disciplinas que você vai sofrer, seja pela desorganização do professor ou pela má didática dele, né? E aí vai acabar que você vai ter que se virar um pouco para conseguir aprender um determinado conteúdo e passar na disciplina, né? Infelizmente isso acontece em algumas disciplinas, né? Claro, não são em todas, né? Eu tive já disciplinas com professores maravilhosos, mas eu também já tive disciplinas que eu tive muito estresse, né? Justamente por conta desses problemas de desorganização ou de didática do professor, tá? Mas vendo o lado bom da vida, né? O mundo da TI, ele é muito comum a gente ter sempre cenários novos que nunca lidamos antes, né? E, enfim, isso acaba exigindo da gente uma rápida capacidade de adaptação, resiliência e de aprendizagem, né? E querendo ou não, esse aspecto da faculdade que acaba acontecendo em algumas disciplinas, né? Acaba tornando pra gente esse cenário ainda mais comum desde o princípio, né? Então você, passando por uma faculdade, você acaba tendo essa parte de ser autodidata, de correr atrás ali, de entender conceitos complexos, né? Você acaba tendo isso um pouquinho mais na veia, né? E de certa forma isso acaba desenvolvendo essa outra soft skill que é muito útil no mercado, né? Também acaba contribuindo também pro troubleshooting, né? Que é quando aparece ali um problema, você tem que tentar desenrolar ali para tentar entender o que está acontecendo por trás, né? Dos panos. Então a gente também acaba tendo uma certa contribuição. Mas bem, além dessas disciplinas, né, que eu comentei aí, que eu fiz, nessas obrigatórias, eu também fiz disciplinas optativas que tinham mais a ver com a minha realidade, né? Eu fiz disciplinas como mineração de dados, visualização de dados, desenvolvimento de aplicações distribuídas, né? Então, pro final do curso eu tive a oportunidade de ter cadeiras um pouco mais práticas, um pouco mais próximas da minha realidade, tá? Mas, em contrapartida, também tive disciplinas que já não faziam tanto sentido, como eu já comentei, né? Mas bem, nesses 5 anos de curso, né, eu não fiz só disciplina. Eu fiz muita coisa em paralelo às disciplinas. Em 2018 mesmo, né, ali no começo, eu já entrei em uma empresa júnior do meu curso, tá?
Se você não conhece o Movimento Empresas Júnior, eu sugiro que você dê um Google, né, e tal. Eu não vou tentar me ater aqui a explicar muito sobre a lógica do movimento pra gente não tomar muito tempo de vídeo, tá? Mas Empresas Júnior, em resumo, são empresas que existem dentro dos cursos de graduação e elas são totalmente operadas por alunos, tá? Pelos estudantes. E bem, a empresa júnior que eu entrei foi a GTI Engenharia Júnior, era uma empresa que desenvolve sites e sistemas web, tá? Tanto para clientes, pessoas físicas, como para pessoas jurídicas, tá? E eu fiquei 2 anos nessa empresa, e, enfim, durante esses 2 anos eu fui diretor de marketing, eu fui desenvolvedor web, eu fui gerente de projetos e também fui coordenador de processo trainee, né? E isso permitiu que eu tivesse contato com várias tecnologias do mundo web, como HTML, CSS, JavaScript, linguagem de programação Ruby e o framework Rails, o WordPress, tá? E também tive contato com marketing digital, gestão de projetos, metodologias ágeis, gestão de pessoas, modelagem de negócio, gestão de equipes de TI e relacionamento com o cliente, né? Então eu pude vivenciar tantas coisas aí nos aspectos de hard skills, né, como também de soft skills, né. Eu também participei de muitos eventos empresariais que são promovidos pelo próprio movimento, né, em que a gente tem contato tanto com outras empresas júniores, como também com empresas grandes aí, gigantes do mercado, como a Ambev, a Movile, né, que é a desenvolvedora do iFood, né, o banco do Bradesco, né, o Next, e assim vai, né, são várias empresas que estão envolvidas aqui nesse ecossistema, tá. Em 2020, né, eu acabei saindo da empresa júnior, porque, como eu já comentei, em 2020 foi quando eu realmente decidi começar a explorar a área de dados, né, e aí eu me envolvi em um projeto lá dentro da universidade, em parceria com o governo, né, que envolvia o Covid, né, em 2020 a gente teve a explosão da pandemia, né, eu entrei em um projeto que visava o monitoramento dos dados de Covid da cidade de Fortaleza e tentar estudar a relação dele com dados meteorológicos e socioeconômicos da cidade, né. E aí nesse projeto eu tive contato com Python no contexto de manipulação de dados e construção de dashboards, né? E além disso, eu também participei, né, em paralelo a esse projeto da Federação de Empresas Júniores do Estado do Ceará, né, que é a FEGES, né, em que eu tive contato com modelagem de negócios, construção e automações em Python e desenvolvimento de dashboards no Power BI, já que lá dentro eu atuei em uma frente que visava fazer o monitoramento do movimento no estado, pegando principalmente aquelas empresas juniores que estavam ainda em estágio inicial de construção, né, que tem que abrir CNPJ, definir carta de serviços, né, e assim por diante, tá? E aí, quando chegou o final de 2020, né, em 2021, eu entrei, né, num estágio, né, acabei saindo desses 2 projetos que eu estava, e entrei em um estágio como cientista de dados em uma empresa de telecomunicações. E apesar de cientista, né, a empresa ainda tinha uma área de dados pouco amadurecida, então não tinha engenheiros de dados do meu lado, então foi uma atuação bem mista, né? Eu fiz processo de extração de dados na web, fiz processo GTL, realizei documentação de metadados, processos de exploração e análise de dados e construção de modelos preditivos de classificação e de clusterização, né? Um resumo do que eu vivenciei nesse estágio, que foram 6 meses de duração. E bem, após isso eu acabei conseguindo uma oportunidade de engenheiro de dados pleno na Accenture, que é uma líder global de consultoria, tá? E aqui eu quero trazer um novo insight, que é faculdade vai além das disciplinas, tá? Apesar do aspecto que comentei das disciplinas terem um foco mais teórico e menos prático, na graduação existem muitos projetos, tá? Claro, isso depende de faculdade para faculdade, tá? Mas falando no contexto da UFC, que é onde eu estou inserido, tem empresa júnior, projetos de iniciação científica, projetos de inovação, projetos de extensão, laboratórios, monitorias, programas de tutoria e assim vai. Então, se você correr atrás, você consegue, dentro mesmo da universidade, compensar esse lado prático e se envolver com esses projetos, tá? E além de já conseguir experiência, você obtém muito network que também pode contribuir muito para a sua carreira profissional. E se observarem, né, eu estava em um estágio de cientista de dados e eu consegui uma oportunidade de engenheiro de dados pleno em uma multinacional em regime CLT, mesmo ainda sem estar ainda formado, né, ainda em processo ali de realização da graduação. E bem, eu acredito que eu consegui fazer essa transição, né, graças às experiências que eu já tive nos projetos que eu me envolvi ali dentro da graduação, como também a minha própria formação, né, que eu tive muito contato ali com cadeiras computacionais, né, e cadeiras também matemáticas, tá? E bem, depois que eu entrei na Accenture, eu ainda me envolvi em outros 2 projetos em paralelo dentro da graduação, né? Um foi dentro da disciplina de mineração de dados, né, que eu participei de um projeto em parceria com o governo do estado, que era estudar formas de otimizar o transporte público na cidade de Fortaleza, né, focalizando em ônibus, tá? E participei do outro projeto, né, que foi um estudo ali de dados
de desenvolvimento de 10 anos do Hadoop, né, envolvendo ali dados do GitHub e Gira, do projeto, tá? E o objetivo era compreender a relação entre as variáveis e o tempo de solução dos bugs nesse projeto, tá? E eu extraí para o meu TCC, né, esse segundo projeto, e inclusive tem o vídeo de apresentação do meu trabalho aqui no canal, tá? Tô deixando aqui a referência para quem quiser dar uma assistida depois, tá? Mas bem, esses projetos, somando a experiência que eu fui tendo na Accenture, me agregaram ainda mais conhecimento, né? Hoje eu já estou como engenheiro de dados sênior na Accenture, né? E aí, trago aqui mais 2 insights, né? Eu acredito que os últimos aqui deste vídeo, tá? Primeiro, a faculdade quem faz é o aluno, tá? Eu conquistei muito conhecimento, experiência e portfólio, pois corri muito atrás em me envolver em projetos ali da graduação, além das disciplinas, tá? Isso me permitiu que eu estivesse melhor preparado para começar minha atuação no mercado de trabalho. Portanto, não espere que só o fato de fazer a faculdade vai lhe garantir alguma coisa, ou que fazer só as disciplinas vão lhe garantir alguma coisa, tá? É muito importante você correr atrás e tentar colocar as coisas em práticas, adquirir experiência, construir portfólio, fazer networking, tá? Isso com certeza vai facilitar ainda mais o seu processo de entrada no mercado e extrair ainda mais benefícios que a faculdade pode lhe proporcionar. O último insight a faculdade não vai te ensinar tudo, tá? O mercado de TI é gigantesco. Cada vez mais tecnologias surgem, técnicas são criadas e modos de trabalhar são estabelecidos. A faculdade é apenas uma pequena porcentagem do que você irá enfrentar nos próximos anos de carreira na TI. Mesmo estando formado e com o título de sênior em uma multinacional, sempre estou aprendendo coisas novas, sempre estou lidando com cenários novos. Então, não estou nem um pouco perto de saber tudo, muito longe disso. E eu acho que ninguém está. O importante é sempre se manter ativo, estudando e engajado em projetos para adquirir conhecimento e diferentes visões para as coisas que já conhecemos. Mas não espere que a faculdade vai lhe ensinar tudo e pronto, é só fazer a faculdade e você não precisa estudar nunca mais. Isso é um mito muito grande. Então, esse é um pouco da minha trajetória e insights que eu tive ao longo dessa jornada. Eu acredito que a faculdade não é um pré-requisito obrigatório para você ser um profissional de TI. Afinal, a internet aí temos muitos conteúdos gratuitos e disponíveis aí para você estudar e adquirir conhecimento, né? Mas eu acredito que a faculdade é um diferencial que você pode ter como profissional, tá? Empresas grandes, elas costumam olhar mais para esse quesito de formação e certificações, tá? Empresas menores, startups, elas costumam não se importar tanto com isso, tá? E a faculdade acaba sendo também um ótimo caminho para quem ainda está perdido, como eu comentei, né, em relação à carreira, ou que está no início da carreira, né? E se você está nesse contexto, eu sugiro você considerar, né, pensar em fazer uma graduação, né, se você tiver viabilidade financeira, né, e tal, para fazer uma graduação, né, eu sugiro, tá? E eu recomendo que você não olhe apenas para a grade curricular das disciplinas da graduação que você estiver cogitando fazer, mas procurar a respeito dos projetos que existem lá dentro e oportunidades. Então, acesse o site da universidade, pelo LinkedIn, procura pessoas que fazem um curso ou que já se formaram no curso que você está almejando fazer, troca uma ideia para entender o que é que a faculdade pode oferecer para você além das disciplinas, tá? Vale também você procurar ali os professores principais, né, ali do departamento responsável por ofertar o seu curso, né, para entender a formação destes, né, se eles têm ali uma atuação em alguma empresa ou em alguma instituição, tá? Isso também pode te dar ali a opção de oportunidades, né, nesse quesito, tá? E o outro ponto bacana em relação a ter uma graduação é a opção de migração para outros países, né? Se você pensa, enfim, eventualmente ter uma experiência fora do Brasil, como é o meu caso, tá? Empresas no exterior costumam valorizar essa formação, claro, isso depende também de empresa para empresa, tá? Mas, como eu falei, é um diferencial, tá? E se você tem uma graduação, um bacharel, né? Você tem a opção também de fazer um processo de migração por meio de uma pós-graduação. Isso é muito comum, por exemplo, no Canadá, né? Tem a opção de você, por exemplo, fazer um mestrado, uma especialização lá, e através disso você tem um visto lá que você pode ir desenvolvendo até conseguir o visto permanente, né? Inclusive tem um curso lá específico no Canadá que só o fato de você se matricular, né, fazer lá o curso, você já consegue esse visto permanente também. Então é uma outra oportunidade, uma outra opção aí que você pode usufruir se você já tiver um bacharel, tá? E bem, pessoal, é isso, tá? Eu espero que esse vídeo tenha agregado, né? Foi bastante conteúdo, fui trazendo aqui a minha trajetória e trazendo os insights que eu fui tendo, né, baseado nisso, pontos positivos, pontos negativos, tá? Eu espero que isso ajude você nas suas reflexões, se você faz graduação ou não. E eu peço que, se você faz graduação, tá concluindo ou já fez graduação, não deixe de compartilhar as suas impressões positivas, negativas, o que é que contribuiu, o que é que não contribuiu tanto. Isso com certeza irá fomentar um espaço aqui de
um compartilhamento, né, de experiência que pode ajudar principalmente as pessoas que estão com esse ponto de dúvida, né, se faz ou não uma graduação. Então é isso, pessoal. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo.